Olá, seja bem-vindo a mais um release do Power BI Desktop do mês de junho de 2024. Hoje nós vamos trazer aqui para você algumas novidades que vão impactar diretamente o seu trabalho com o Power BI Desktop, mas também algumas notícias que são relevantes no mundo da análise de dados e da Business Intelligence. Nós começamos falando a respeito de um anúncio que a Microsoft fez referente ao Power BI ser nomeado como líder no Magic Quadrant do Gartner de 2024. Para você entender o que é o Magic Quadrant do Gartner. Gartner é uma empresa de tecnologia fundada já tem algumas décadas e ela tem como principal objetivo fornecer insights a respeito de empresas e ferramentas de tecnologia no mercado que permitem que as empresas tomem as suas decisões estratégicas sobre qual plataforma utilizar para fazer isso de uma forma muito mais assertiva. Então, um dos relatórios que é promovido pelo Gartner é justamente o Magic Quadrant. O que ele informa? Bem, você pode observar aqui que você tem os 4 quadrantes, então nós temos aqui os líderes, os visionários, os niche players e os desafiadores. Líderes são aqueles que trazem soluções para o mercado que já são consolidadas e são a referência. Então nós observamos que a Microsoft ela está justamente no quadrante de líderes e bem distante dos seus concorrentes. Então, Tableau, Oracle, Google, ClickView. Então, a Microsoft ela já está aí por 10 anos consecutivos dentro do quadrante líderes do Magic Quadrant. Temos aí os challengers, que são os desafiadores, são aqueles que estão trazendo aí inovações, estão fazendo estudos, mas ainda não têm a mesma capacidade de ferramentas, talvez a mesma robustez que aqueles que estão no quadrante de líderes. Temos os visionários, que são aqueles que também estão investindo em tecnologia, estão fazendo estudos, estão publicando aí pesquisas, mas também não estão ainda no patamar de fornecer ferramentas mais robustas. E os niche players são aqueles que atendem, dentro de determinados nichos específicos, produtos e ferramentas que podem servir. E a Microsoft então anunciou o Gartner, o Magic Quadrant Gartner, como sendo, pelo 10º ano consecutivo, um atrativo bem interessante. Isso só mostra que milhões de usuários individuais e milhares de empresas em todo o mundo confiam tanto na Microsoft quanto no Power BI como solução de Business Intelligence. Isso é muito significativo para a Microsoft, porque o Power BI tem sido aí uma ferramenta muito utilizada, com muitos investimentos, e agora ainda mais com recursos de inteligência artificial através do Copilot, tem realmente se destacado aí no universo. E ela fez esse anúncio, essa é uma das novidades que você pode observar que está disponível aqui no blog do mês de junho. Então essa é uma das atualizações que nós gostaríamos de compartilhar com você. Você tem aqui na referência do vídeo os links que podem te levar diretamente tanto para você conhecer um pouco mais a respeito do Gartner, bem como também desse relatório que foi publicado pela Microsoft. Voltando então agora para as novidades relacionadas ao Power BI Desktop, em segundo, temos aqui a atualização de cálculos visuais. Os cálculos visuais eles foram introduzidos aí no ano passado, e o que representam os cálculos visuais? Você consegue criar medidas DAX diretamente num visual. A diferença é que essas medidas elas ficam apenas no visual, você não vai conseguir manipulá-las a parte do visual, ou seja, elas não vão ficar atreladas, não vão aparecer ali no diretório, por exemplo, de medidas que você criar ou então numa tabela. Elas vão precisar ser visualizadas sempre através do visual, ou mesmo editadas. Então, por exemplo, nós temos aqui 2 gráficos que receberam atualização, o gráfico de dispersão e o gráfico de mapas. Esses 2 que ainda não eram
possíveis ou passíveis de receber um cálculo visual, agora já podem. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no meu mapa, aliás, no meu gráfico de dispersão, eu vou perceber que foram usados em valores produto, em eixo X o total do realizado e no eixo Y o total da meta. E eu gostaria de acrescentar aqui uma medida que, por exemplo, pudesse fazer um percentual de atingimento. O que eu faço? Eu clico com o botão direito em Novo Cálculo. Ele vai abrir aqui uma área onde eu posso criar a minha expressão DAX. Vou chamar essa medida de percentual de atingimento e vou criar aqui. Para fazer isso, eu vou utilizar a função divide, que ela é uma divisão mais segura do que simplesmente utilizar a barra. Vou utilizar como numerador uma das medidas que já existem, no caso, total do realizado, e vou dividi-la pelo total da meta. Um inconveniente é que você não tem muitos recursos de formatação. Então, se eu der Enter aqui, eu tenho essa medida, só que ela está aqui no formato decimal. Mas até aí, tudo bem. Agora, você vai reparar que no tamanho nós temos o percentual de atingimento. E se você posicionar o cursor, além de você ter o produto, o total do realizado, o total da meta, agora você tem uma medida que foi criada diretamente no visual chamada percentual de atingimento. E agora que nós já vimos a criação de um cálculo visual num mapa, num gráfico de dispersão, agora nós vamos ver no mapa. No nosso mapa, então, o que nós já colocamos? Já colocamos aqui a localização estado, legenda região e colocamos como dicas de ferramentas duas medidas que serão usadas na criação dessa nova medida visual. Então, eu vou clicar com o botão direito no gráfico, novo cálculo, também vou chamá-lo de percentual de atingimento. Lembre-se de que você está criando uma medida visual, ou seja, ela é pertinente àquele visual que você está usando. Se você deletar o visual, a medida vai junto, ela não fica permanentemente ali no diretório de medidas que você, porventura, vier a criar. Então, aqui nós vamos colocar o divide e vamos utilizar aqui o total do realizado pelo total da meta e vamos dar um Enter. Pronto, já temos então essa medida que foi adicionada no tamanho da bolha. Então agora se eu deixar o meu cursor posicionado em cima, a gente está observando exatamente essa mesma questão. Então você tem agora como visual um recurso de cálculo visual disponível para dois novos visuais, no caso dispersão e mapas. E voltando aqui na nossa última novidade, na verdade, a Microsoft ela está divulgando que o Power BI Home no Power BI Desktop ele já está disponível para o público geral. Então, o que seria isso? Quando você vem aqui em arquivo e você tem essa experiência que está sendo mostrada aqui, você está na página Home do Power BI Desktop. Essa era uma inovação que você precisava habilitar e agora ela já está por padrão. Então, todas as vezes que você abrir e for criar algo usando o Power BI Desktop, então você já vai ter essa experiência da página Home totalmente remodelada para que possa facilitar a criação de novos conteúdos, de novos arquivos PB e X, como também poderá te ajudar a encontrar os conteúdos que você já tem ou armazenados localmente na sua máquina ou então armazenados através do OneDrive ou do SharePoint. Se você gostou aí dessas atualizações, não esqueça de deixar o seu like para que outras pessoas possam acompanhar as novidades no mundo da análise de dados e do Business Intelligence utilizando o Power BI Desktop da Microsoft.